Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a amada igreja nessa tarde. Estamos reunidos com um objetivo bem especial, aniversário da nossa igreja, onde nós completamos 53 anos de existência. E ao longo desses anos, a Igreja Batista em Brás Cubas tem sido um farol aqui nessa cidade, mostrando as boas novas de Cristo para todos aqueles que querem conhecer Jesus Cristo. Então nós estamos felizes por mais um ano de existência e queremos glorificar a Deus na beleza e na grandeza da santidade dele. E você que veio hoje para cultuar ao Senhor, nós estamos contentes. Você que nos visita também, sejam bem-vindos para louvar a Deus conosco nessa tarde, porque o nosso Deus merece receber todo louvor, toda adoração. E assim, nesse momento, nesse espírito de alegria, de festa, vamos adorar a esse Deus maravilhoso. São 53 anos de existência. E ontem nós também tivemos um culto abençoadíssimo, onde nós pudemos aprender um pouco mais da palavra de Deus e a missão que nós temos como igreja. E hoje, na parte da manhã, a festa continuou. Teve também um culto onde houve participações e aqui pudemos glorificar a Deus. Tivemos uma boa palavra da parte de Deus pelo pastor Wagner Piller, e assim Deus tem trabalhado, e o objetivo maior da igreja mesmo é cultuar a esse Deus maravilhoso. E agora, na parte da tarde, teremos também, dando continuidade à festividade, estaremos louvando a Deus. E assim eu convido o ministro Osimar para que venha e nos eleve em adoração ao nosso Deus. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve
portas se abriram e as correntes de todos os soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Palavra de Deus. E mediante essa palavra nós queremos elevar a igreja neste momento de louvor com o grupo Ebenezer e o coro e o áudio, a orquestra áudio. Nós vamos cantar Deus, somente Deus.
registrado no evangelista Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Convidar a igreja para que se coloque em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura no texto, na versão que tem, que diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, mais uma vez nós te louvamos neste culto e adoramos ao Senhor com uma gratidão muito especial pelos 53 anos de existência e de organização desta igreja. Ó Deus, muito obrigado, porque essa história que vem sido escrita ao longo dos tempos, celebrada hoje, vai continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre esta igreja e que ela continue, Pai Santo, como farol iluminando, como sal fora do saleiro, fazendo a diferença e abençoando muitas vidas. Abençoa, Pai, este texto que lemos, é a tua palavra e é o teu povo aqui reunido. Então que agora nós possamos entender esse texto, que o teu Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, de maneira que as nossas vidas sejam edificadas, Pai. E que esta palavra cumpra, Senhor, o propósito pela qual ela é designada entre nós. E que o Senhor receba todo louvor, toda honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querem sentar? Tem um texto bastante conhecido da palavra de Deus, um texto que apresenta o Senhor Jesus Cristo em ação. O Senhor Jesus está efetivamente no seu ministério terreno, e eu costumo dizer que Jesus é o cara como personagem, o personagem dos encontros, porque o Senhor Jesus Cristo está o tempo todo encontrando pessoas nas mais variadas situações, só que Jesus não perde nenhuma oportunidade de abençoar aqueles que Ele encontra, de fazer diferença, de impactar, de transformar. Em alguns momentos são encontros não programados, fortuitos, como aquela mulher com o fluxo de sangue que admitiu no coração: se eu tocar nas vestes serei curada, como foi? Em outros momentos era uma situação agendada, quando ele vê aquele homem pequeno em cima de uma árvore, andando no caminho. Ele para e diz assim: Zaqueu, desce, vem rápido, desce depressa, eu vou na tua casa hoje. E ele marca o encontro com Zaqueu, ele vai na casa de Zaqueu e ele transforma a vida de Zaqueu. Jesus não perdia nenhuma oportunidade, e nós também temos oportunidades com as pessoas. Pessoas passam pela nossa vida, pessoas cruzam o nosso caminho, pessoas convivem conosco, e nós não podemos perder oportunidades de abençoar, de sinalizar o reino, de fazer diferença, de estender a mão, de expor o plano de salvação. E desta forma o Senhor Jesus Cristo, especialista neste convívio com as pessoas, aproveitando todas as oportunidades, Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa referência. O texto vai dizer também que, no final do texto, que Jesus, ao final do texto, faz uma constatação. A constatação que Jesus faz é que há uma demanda maior do que a capacidade de atendimento. Toda vez que nós nos deparamos com uma demanda maior do que a capacidade que temos que atender, é natural que se abra um processo de recrutamento. O texto vai apresentar um processo de recrutamento em andamento.
Só que este processo de recrutamento, ele é diferente daqueles mais comuns. A gente fica contando algumas histórias, o pessoal vai adivinhando a idade, né? Eu já passei de 35, tá bom? Já passei de 35. Agora, quem aqui, eu estou vendo muitos jovens aqui na orquestra, também alguns aqui. Quantos aqui lembram do tempo quando alguém queria um emprego, comprava o jornal, alô, papel, o jornal de domingo, que era grosso assim? Quem lembra desse tempo? Levanta a mão. Gente, olha quanta gente velha. Pouca gente aqui, é o couro também. E aquele jornal de domingo grosso tinha uma seção chamada Precisa-se. Quem lembra? Dá um sinal novamente. Olha aí, aumentou o número dos mais experientes. O que acontecia? As empresas colocavam ali as necessidades, tinham um perfil mínimo, nós olhávamos aquele anúncio, nós nos identificávamos com uma possibilidade. O que nós fazíamos? Nós cortávamos, ou então arrancávamos a folha, sublinhávamos, e segunda-feira de manhã bem cedo, pernas para quem te quer, quem chega primeiro bebe água limpa, número de vagas. E esta foi a maneira muito usada durante décadas para as pessoas conseguirem um emprego ou mesmo a recolocação. Hoje as pessoas colocam os anúncios numa plataforma de internet, tudo na mídia. Nós temos os headhunters, aqueles que são especialistas em descobrir talentos, em recolocar pessoas. O interessante é que Jesus no texto abre um processo de recrutamento. Só que Jesus não manda a igreja colocar um anúncio no jornal. Ele não manda que a gente faça um convite público. Ele não manda jogar na internet. Precisamos de obreiros para a seara. Precisamos de gente para trabalhar. Pastor Walter, eu imagino nesses 53 anos quantas pessoas se levantaram para servir nessa igreja, para trabalhar nessa igreja, no exercício de dons, de talentos. E esta necessidade não para. A necessidade do envolvimento do crente, a necessidade de servir, de atuar e de exercer o seu dom espiritual. Fico triste porque, espero que não seja a realidade aqui, mas em algumas igrejas a gente tem crentes hoje que não conhecem nem o seu dom. Como pode um crente que tenha, seja mesmo sendo novo convertido, 1 ano de conversão, 5 anos, 15, 40, 50, não saber qual é o seu dom espiritual? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que a partir da conversão, o Espírito Santo vem morar e ele traz um pacote de utilidades para colocar na nossa vida. Amém? Amém. Que a gente chama de dons espirituais. São qualidades. Nós não temos todos. Nenhum crente vai ter todos, senão a igreja se basta em si mesmo, né? Mas os dons são complementares para abençoar a igreja. E esta necessidade de servir não sai da pauta. Jesus abre o processo de recrutamento do reino, mas o processo de recrutamento do reino é diferente. Não é convite público, não é propaganda no jornal nem na internet, porque o processo de recrutamento do reino começa no joelho. Jesus fala, tem pouca gente para trabalhar, a seara é muito grande, a necessidade é grande, tem que ter mais gente. Então Jesus dá uma ordem, rogai, é mais do que um pedido, é intenso, rogai ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. O que Jesus está fazendo aqui? A igreja quer suprir a sua necessidade de líderes, de pessoas para trabalhar. Jesus manda a gente falar com o dono. Primeira coisa, a gente fala com o dono. Quem é o dono dessa igreja? É o Senhor Jesus. É a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus fala, vai falar com o dono. Rogai ao Senhor da seara, o dono da seara, porque Ele vai mandar trabalhadores. O que Jesus está dizendo é que quando a gente quer recompor liderança na igreja, se a gente não orar,
nós podemos recrutar errado. Nós podemos colocar gente para trabalhar na igreja que Deus não está aprovando, gente para trabalhar na igreja que não tem vida autenticada no altar do Senhor. E de quando em quando a gente encontra situações as mais variadas, problemas acontecendo em igrejas locais, porque pessoas se levantam para liderar sem ter a devida prerrogativa espiritual e a autenticação do céu. E nós temos que cuidar, orar e pedir ao Senhor: Senhor, temos necessidades, tem que ter mais gente envolvida, mas coloque aqueles que têm vida santa, amém? Que têm vida no altar, aqueles que querem a tua glória, que não querem a glória pessoal, aqueles que querem o bem do próximo, mas de maneira desinteressada servir ao Senhor. E quando a gente fala com o Pai, a gente não se engana, porque Deus sabe de todos nós que estamos aqui quem realmente quer a glória dele, quem realmente tem uma vida aprovada, santa, e quem ele está capacitando com os dons espirituais. Por isso Jesus fala: rogai, pois, ao dono, ao Senhor da seara, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Aqueles crentes que se levantam, pastor Jean e pastor Walter, que se levantam, tocados por Deus para servir, esses são aprovados. Por isso a oração é muito importante para que Deus levante. Uma outra constatação do texto é que Jesus está com uma agenda apertadíssima. Ele não fala a respeito da necessidade de mais gente para trabalhar, simplesmente para fechar o capítulo 9, ou jogando palavras ao vento. Ele vem de uma série de encontros, e quando você volta lá no capítulo 8, você tem o histórico desta sequência, o Sermão do Monte, magistral, capítulo 5, 6 e 7. E depois desse sermão abençoado, uma teoria profunda, necessária, ensino, vem uma parte prática. E a partir do capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo começa aquela série dos encontros. E olha a agenda deles, se está apertada. Capítulo 8, ele cura um leproso, o centurião de Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, ele acalma a tempestade, endemoniado gadareno, paralítico de Cafarnaum, chamado de Mateus, a filha de Jairo, mulher com fluxo de sangue, 2 cegos, endemoniados, até câncer. Eu fiz um estudo nesses encontros, e eu descobri que a atuação de Jesus aqui deixa bem claro: Jesus pode resolver todo e qualquer problema de qualquer ser humano, em qualquer situação. Todos os problemas nossos, humanos, pessoais, estão contidos nesses encontros. Ele pode interferir na natureza, mover céus e terra a favor da sua igreja. Ele cura fisicamente, ele cuida das nossas necessidades emocionais quando ele acalma a tempestade, ele orienta quando ele vocaciona Mateus. Jesus tem resposta para tudo. E o Senhor Jesus Cristo tem este desejo de nos abençoar, de fazer com que a gente sirva, e Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa referência. O texto vai dizer que Jesus foi em todas as cidades e aldeias da nação de Israel. Ouso dizer que Ele foi em todas. Ouso dizer que não ficou nenhuma onde Ele colocou os pés, onde Ele esteve lá. Só que há algo interessante aqui nesta sequência textual, porque Jesus está limitado geograficamente pelo Pai. Coloca atenção aqui um pouquinho nisso. Jesus, nesse momento, está limitado geograficamente pelo Pai. O Pai colocou limites na atuação do Filho. A gente fala limites geográficos, mas há toda uma amplitude geográfica e étnica. E por que Jesus está limitado no seu ministério nesse momento? Porque o Pai tem um plano. Deus segue um plano, Deus segue um planejamento. E este momento era um momento de focar na nação de Israel. Não era o momento ainda de expandir as situações para outras regiões ou outras etnias. Interessante que quando você pega esta sequência, o capítulo 10, o que nós temos?
A gente fechou o 9 com o verso 38, rogai pois ao Senhor, aí entra o 10. O 10, Jesus está enviando os 12 em missão. Imagine vocês que agora, pastor Geandre, aqueles 12 homens vão fazer uma diligência na nação, vão fazer uma ação externa sem a presença de Jesus. É natural, você vai concordar comigo, os musicistas aqui também, você está andando com Jesus, você queria andar com Jesus fisicamente? Eu sempre tive esse sonho. Queria ter sido um dos discípulos. Eu também, muita gente aqui. Era uma adrenalina só. O tempo todo Jesus surpreendendo a gente. Então, quando acontecia uma situação inesperada, os discípulos, na minha visão, eles até pensavam, bom, Jesus está ali, ele resolve. Levantou um endemoniado lá, Jesus repreendia. Não, Jesus resolve até essas coisas aí que a gente não entende, essas coisas do Sheol, do inferno, ele resolve. Então lá temendo pela vida, eu e você no barquinho tirando água, tempestade, e Jesus está onde? Dormindo. E eu e você lá tirando água, Senhor, não se importa, vamos morrer. Jesus fala, não entendeu nada, cala-te, aquieta-te. O mar se aquieta, o vento cessa. E os discípulos ficam assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, é natural que os 12 estivessem acostumados com o protagonismo de Jesus. Mas Jesus fala agora, vocês vão e eu vou ficar. E eles são comissionados para irem. E o texto vai dizer que Jesus dá uma instrução. E ele dá uma instrução dizendo assim no verso 5, não ireis aos gentios. O que ele está dizendo? Não é para pregar para alguém que não seja da nação de Israel. Não ireis aos gentios, não é para pregar ainda lá para o norte da África, lá o Sirineu. Não é para pregar ainda para Cornélio. Vai chegar um lençol de Sarapatel. Alguém gosta de Sarapatel aqui? Dá um sinal. Na sua casa depois do culto. Estou convidado? Levanta a mão, irmão, aí mesmo. Na sua casa depois do culto. A igreja toda é convidada, diga amém. Olha. Não era sarapatel, mas era uma comida estranha. E aí Pedro fala, eu não vou comer coisa comum, imunda. Ficou aquela situação ali. Mas haveria de chegar o tempo lá de Cornélio, que era cidadão romano, que representava todas as nações fora de Israel, mas chegava o momento também de uma nação co-irmã, uma nação que o judeu dizia gente de segunda categoria, porque Jesus diz assim, não ireis aos gentios, nem entrei em cidade samaritana. Quem é o samaritano? Samaritano é meio irmão, raça miscigenada, misturada. Você sabe muito bem, cativeiro do norte, o sistema de dominação dos assírios, de juntar nações e fazer com que eles pudessem contrair casamento, uma mistura para enfraquecer. Já o cativeiro do sul e não do norte, as 10 tribos, Nabucodonosor, os babilônios, os demais deixavam com que eles pudessem manter a sua tradição, a sua religiosidade, a presença de sinagogas também lá no norte do Iraque. E desta forma, então, o samaritano, ele era discriminado. Jesus vai dizer, não ireis aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ele continua dizendo, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, verso 6. Haveria um momento de chegar o evangelho pleno a estas outras nações e etnias. A pergunta é, não vou perguntar para você não, mas eu sei que se eu perguntar, você vai responder bem. A pergunta é, quem tem as chaves do reino? Sabe? Para vocês aí, vou livrar o coro e a orquestra. Quem tem as chaves do reino? Vamos, gente. Quem tem as chaves do reino? Quem tem
chave do reino? Pedro. 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 Jesus é bem claro em dizer que ele estava dando as chaves do reino a Pedro. E quando Jesus dá a chave do reino a Pedro, alguns acham que Pedro tem um monopólio de entrada no céu. E que ele está lá na porta do céu, aquela figura antiga, um portão de ferro, ele com um vestido branco e uma corda assim, um cordão bem grosso e uma chave de ferro grandona assim, que vai até quase o joelho. E aquele portão faz... Gente, não tem ferrugem no céu não. E aí se a pessoa chega lá para entrar, Pedro está com a chave ali, e aí a pessoa fala, ele vai conferir e tal. Não é essa. Outros dizem que Pedro é moderninho, e que hoje ele está numa sala com ar-condicionado, grafiato, e um grande computador da Big Apple. E aí com aquele computador ali, a pessoa chega lá, e ele faz as perguntas que tem que fazer, e ele vai digitar um nome. Por exemplo, como é seu nome? O Wesley chega no céu, ok? E aí o Wesley chega no céu, entra no ar-condicionado, senta e fala: Pedro, o negócio aqui tá bom, né? Pedro fala: tudo bem, o que você deseja? Eu quero entrar. Aí Pedro fala: qual é seu nome? Aí ele vai falar: Wesley, tal, tal. Aí Pedro começa a digitar e fala assim: Wesley, não estou achando. Aí ele vai digitar até o sobrenome e tudo lá. Wesley, você tem certeza que se converteu? Aí vai falar assim: não, eu era da igreja do pastor Walter, do pastor Giandro. Aí o Pedro fala assim: eu conheço o Walter e o Giandro, mas o Wesley, estou brincando, está lá o nome, amém? Está lá o nome, estou brincando. Então não é essa figura de que Pedro tem um monopólio para entrar no céu, mas chave, biblicamente, é sinal de autoridade. Jesus deu autoridade a Pedro para quê? Fazer o que com a chave? Autenticar o avanço da igreja, autenticar a expansão da igreja. Pedro usou a chave quantas vezes? 3 vezes. Ele usa a chave no dia de Pentecostes, e essa primeira chave é a chave do Evangelho aos judeus. Naquele momento, quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles falam línguas estranhas, e dali do cenáculo eles vão para a rua, da rua para o templo. 9 da manhã, Pedro simplesmente vai responder uma pergunta: não estamos bêbados. Porque as pessoas estão cheias de moço, 9 da manhã já beberam. E ele vai simplesmente dizer que não beberam nada, que é a profecia de Joel que se cumpriu. E quando ele termina a sua explicação, é transformado em sermão, quase 3.000 convertidos, aleluia, glória a Deus, quase 3.000. Ele nem esperava aquilo. Então ele usa a chave autenticando o Evangelho agora pleno, para alcançar todos os judeus. Aí tem uns camaradas diferentes, corintianos, que a gente chama de samaritano. Estou brincando, gente, eu sei que tem as preferências, né, gente? Somos do time mais que vencedor, todo mundo, nós somos do time de Jesus, amém? Amém. Beleza? Mas os samaritanos estão lá, uma perseguição, aí vai um diácono pregar em Samaria, porque ele saiu com a perseguição, Filipe, e tem um avivamento em Samaria. A notícia chega em Jerusalém, e Jerusalém é judeu, judeu tinha dificuldade com o samaritano, e daqui um pouco agora chega a notícia: o samaritano vai para o céu. Aí o judeu falou: o quê? Samaritano no céu? Quem pregou? Foi um diácono, né? Falando: vai lá conferir. Quem foi lá? Mandaram o delegado. Não era o japonês da federal. O delegado era Pedro, que foi com uma delegação, ele foi com a autoridade da igreja, para ver se era genuíno, se era verdadeiro. Ele chega lá numa área de gente discriminada, e ele fala: isso aqui é do céu, glória a Deus, isso aqui é de Deus, samaritano convertido. Ele volta convencido, pregando nas aldeias dos samaritanos, dá o relatório à igreja. Ele usa a chave a segunda vez, e a terceira chave, quando ele chega na casa de Cornélio, cidadão romano, e Cornélio e toda a sua família se convertem ali. Desta forma, o Evangelho se expande, pastor Giandro, de maneira cumprindo o plano de Deus, no kairos de Deus, no tempo de Deus, na forma de Deus.
Mas nesse momento de Jesus está limitado. A gente avança até o capítulo 15, e aí você vai encontrar um registro de que Jesus sai da nação de Israel. Gente, eu amo geografia. Quem gosta de geografia aqui, dá um sinal. Olha quanta gente. Deixa eu olhar para trás. Quem gosta de geografia, dá um sinal. Musicistas também, alguns. Eu amo. Gente, eu não posso ver o mapa. Eu vejo o mapa, eu paro. Hoje tudo digital, né? Mas ainda tem um pouquinho de papel. Eu amo geografia. Quem gosta de história, levanta a mão. Olha aí, que coisa boa. E Jesus chega na fronteira norte de Israel. Vamos supor que essa plataforma aqui Israel, e aqui os países na fronteira norte. Capítulo 15, Jesus chega nessa fronteira norte. O que nós temos ali? Nós temos do lado oriental, ou deste lado direito, a cadeia de montanhas do Monte Hermon, que se estendem começando em Israel, entram pelo sul da Síria e também se expandem ao sul do Líbano. As cadeias de montanhas do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, as geleiras que o orvalho, as chuvas são canalizadas e fazem todo o Rio Jordão na descida dessa cadeia de montanhas. Do lado da Síria, colinas de Golã. Alguns vão se lembrar dos campos de refugiados de Shabra e Shatila, onde Ariel Sharon entrou com os tanques, os palestinos refugiados, ele fez um massacre. Jesus passa por essa região e ele entra pelo sul do Líbano, e eu já tive, pastor Walter, 2 vezes nessa região, no contexto de missões mundiais, e já preguei 2 vezes numa congregação que nós, os batistas brasileiros, pastor Geandre e os pastores, igreja se alegrem. Essa igreja tem uma congregação no Monte da Transfiguração, plantada pelos batistas brasileiros, através dos missionários autóctones libaneses, que são sustentados pela Junta de Missões Mundiais, visitando os pastores ali na casa, chorando com eles, contexto de dificuldade, de guerra, mas vendo um avivamento. A gente, quando chega no sul do Líbano, nem o exército cuida ali do sul do Líbano, é a área do Hezbollah. O que é Hezbollah? Grupo terrorista com status de partido político. Os postos de fiscalização, você dá o passaporte na mão do terrorista, ele pega seu passaporte, entra numa guarita, você fica orando: Senhor, faz voltar o passaporte que a gente sai inteiro. Mas mesmo nesse contexto de dificuldade, de perseguição, o Evangelho está florescendo. Eu preciso voltar outro dia aqui, pastor Geandre, para aprofundar esse tema que é muito interessante. Jesus passa por essa região, ele chega no litoral. O que tem no litoral? Cidades históricas de Tiro e Sidom, mar Mediterrâneo, e Jesus chega nesse litoral do mar Mediterrâneo, que é o litoral sul do Líbano hoje, e ele vai encontrar uma mulher chamada Ciro Fenícia, no capítulo 15, a mulher cananeia. Eu estou colocando essas informações para você entender que Jesus saiu da geografia, que agora não está na nação de Israel, ele está num outro país, e que chega uma mulher que não é judia, ela é de uma nação estrangeira, cananeia, denominada também Ciro Fenícia. Aquela mulher encontra Jesus. Só que o interessante é que aquela mulher tem um pedido, dentre alguns que ela poderia ter. Quem aqui tem 10 pedidos para fazer a Deus hoje? Dá um sinal. Pastor, eu estou anotando, tem 10. Se você parar para pensar, vai encontrar até mais. É ou não é? Quem aqui tem um caderno de pedidos? Eu sei que alguns têm. Mas mesmo que você tenha um caderno com 200 pedidos para ontem, Senhor, vai mais rápido aí. Mesmo que você tenha uma lista de 10 pedidos, mesmo que você tenha 5 pedidos, mesmo que você tenha 3 pedidos, tem um pedido que é principal. É ou não é? Tem aquele pedido na vida de qualquer um de nós, que é o primeiro, que é o principal,
que te leva às lágrimas, que tira o sono, que traz ansiedade, preocupação, e você fala, não consigo, Senhor, me ajuda nisso. Esta mulher chega com esse pedido principal, e qual é o pedido principal dela? Antes de falar o pedido principal dela, quantos aqui tem um pedido principal? Que você deseja, Deus faz isso na minha vida hoje, levanta a mão. Aquele pedido principal, olha aí, a maioria, se não todos. Aquela mulher chega com esse pedido principal, ela vai a Jesus, e ela faz um pedido diante de Jesus, por quê? Porque ela tem uma pré-informação. Ela está num outro país, mas a fama de Jesus ultrapassava Israel. Tinha gente de outras nações que iam a Israel conhecer Jesus. A fama extrapolava. Ela tinha uma pré-informação. Este homem, o filho do carpinteiro, o homem de Nazaré, ele cura e ele expulsa demônios. E com base nessa pré-informação, ela vai até Jesus com um pedido. E ela tem uma estratégia, ministro. E ela começa a desenvolver a sua estratégia para ter o seu pedido atendido. Você também precisa colocar em andamento uma estratégia diante de Deus para que Ele atenda o seu pedido e os outros também. E ela vai a Jesus e faz o pedido. Só que o texto diz que Jesus está andando com os 12 e de repente a mulher chega, fala com Jesus. O texto diz que a primeira estratégia dela não logrou êxito porque Jesus continuou o seu caminho, nem parou para conversar com ela, como se ela não estivesse ali, e Jesus continuou o seu caminho. Primeira estratégia não foi atendida, ela mudou a estratégia. Segunda estratégia, qual foi? Textualmente, capítulo 15, ela foi para o grito. Grito. Pergunto para você, grito incomoda? Sim ou não? Grito incomoda. Se for voz aguda, então, grito incomoda, incomodou os discípulos. E o texto vai dizer que Jesus seguiu o caminho, ela vinha gritando, os discípulos incomodados, dizendo, Senhor, despede essa mulher, vem gritando atrás de nós, incomodando. E quando os discípulos dizem para Jesus despedir a mulher, Jesus para. Mas ele não se dirige a ela, ele para e se dirige aos 12. Ele fala com os 12, na minha visão, pastor Walter, para dar um recado para aquela mulher. No meu entendimento do contexto dessa cena, aquela mulher está de 3 a 5 metros, daqui no órgão, ou talvez na parede, de 3 a 5 metros. Jesus fala para os 12 para ela ouvir. Jesus diz assim para os 12, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo para ela? Vamos, gente, ajuda aí. Eu posso dizer que todas as respostas, pelo menos as que eu entendi, estão certas. Não tem milagre para você agora. Não tenho bênção para você agora. Não é chegada a sua hora. Tem que esperar. Isso para dizer que em alguns momentos a gente chega diante de Deus com um pedido e Deus responde da mesma forma. Não tem milagre para você agora. Entra na fila, tem que esperar. E como é difícil a gente, porque a gente quer tudo para ontem. Jesus está dizendo que ela não é da nação de Israel, então ela não vai ter direito naquele momento. Aí você pensa que aquela mulher agora, ela pediu, não foi atendida, gritou, não foi atendida, ela vai fazer um barraco, né? E ela muda a sua terceira estratégia. Qual é a sua terceira estratégia? Adoração. Ministro, faz toda a diferença quando a gente chega diante de Deus em adoração. O texto vai dizer que ela chegou diante de Jesus e o adorou. O vocábulo proskuneu, traduzido como adoração ou humilhação, literalmente quer dizer que ela chegou diante de Jesus e se ajoelhou. Por quê? Porque o gestual bíblico de adoração é se inclinar diante de Deus. Ninguém chega adorando e falando com Deus assim, ó Deus, o Senhor é maravilhoso. Mas a gente chega diante de Deus humilhado. E o pastor lembrou aqui,
em algum momento do culto, logo no início. O gestual externo de adoração, que ela se inclinou, e ela se inclinou humilhando, e ela falou assim: Senhor, socorre-me, porque esse gesto quer dizer: Senhor, eu sou o menor, Tu és o maior, eu sou pequena, Tu és grande, eu sou limitada, Tu podes todas as coisas, eu preciso do Senhor, o Senhor pode me ajudar. E ela tem esse gesto de adoração e humilhação pública diante de Jesus. Nesta hora, Jesus se dirige a ela a primeira vez. E é nesta hora que Jesus se dirige a ela a primeira vez, Jesus diz assim para ela: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí você pensa, bom, depois dessa, aquela mulher vai sair chutando lata e vai no Procon Celestial reclamar do mau atendimento de Jesus. Mas Jesus já foi acusado de ofensivo, Jesus já foi acusado por intérpretes liberais do texto bíblico hoje, de que ele foi politicamente incorreto, indelicado, grosseiro. Mas Jesus naquela oportunidade não estava sendo indelicado, nem grosseiro. Jesus faz uso de um ditado popular, Jesus está indo direto ao ponto, como sempre faz, sem rodeios. Literalmente ele está dizendo para ela: mulher, não é correto pegar o pão da mesa da família para alimentar quem não é da família. Não é correto pegar o pão da mesa dos filhos para alimentar quem não é filho. Mais uma vez falando assim para ela. Jesus não foi indelicado nem grosseiro, sabe por quê? Ele não usou a palavra cão. Mas a palavra, pastor Jean, de textual, é no diminutivo, cachorrinho, que tem todo um contexto à época diferente. Quem aqui tem cachorro em casa? Dá um sinal. Olha aí. Quem aqui tem cachorro em casa que quando você chega ele balança o rabinho? Quem aqui tem cachorro em casa que quando você está na mesa, ele vai na mesa lá e começa a fazer algumas coisas com você à mesa? Dá um sinal. É essa figura que Jesus está usando, de alguém que é quase da família, mas não é da família. O cachorrinho entra, aquela cara sonsa, depois que ele percebe que ninguém deu um grito com ele, ele vai, ele chega, olha para você com aquela cara carente, né, assim, tal, e daqui a pouco ele vai sentindo o smell, o aroma, né, do que está na mesa, aí ele sobe assim na tua perna, e com a patinha, e faz a cara assim, de coitado. Aí você começa, né? Lógico, não dá um pedaço todo, né? Você vai tirando alguns pedaços. Por que alguns tiram um pedaço e dizem assim: eu vou dar esse pedaço porque não vai fazer diferença para mim? Mas para aquele cachorrinho está fazendo toda a diferença. E aí Jesus Cristo fala para aquela mulher, e quando alguns esperavam uma reação de murmuração, aquela mulher reage, ministro, pastor Walter, Gerando e os demais, com aquilo que nós os crentes hoje precisamos reagir, reeditar. Ela diz assim, ministro: sim, Senhor. Ela se dobra à vontade de Deus. Sabe por que ela agiu assim? Porque ela agiu coerentemente com aquilo que estava no coração, adoração. Quando a gente está cheio de adoração, a gente reage diferente. Quando a gente está cheio da presença de Deus, a gente reage diferente. O esposo que tem vida com Deus reage diferente com a esposa, não grita. É amável, carinhoso. A esposa também. Quando a vida espiritual, quando a vida devocional, quando o marido, a esposa, o crente não lê a Bíblia, não ora, ele fica irritadinho, ele briga, é no trânsito, é no trabalho, às vezes na igreja. Mas quando a gente está cheio da presença de Deus, a gente se torna pacificador, semeando a paz, amando as pessoas e deixando que Deus está lutando as nossas causas. Aquela mulher reage dizendo: sim, Senhor. Por quê?
porque a igreja evangélica no Brasil hoje está dizendo não, Senhor. Você já ouviu essa teologia rasteira que está por aí dizendo, eu não aceito, eu determino, o Senhor vai ter que fazer, achando que agora, usando algumas palavras, um tipo de mágica, Deus vai ficar refém e vai dizer, não, Ele prometeu, Ele falou, você fez o que tinha que fazer ali, Ele agora vai ter que te atender. Mentira! Que infelizmente está sendo colocada nos vários programas evangélicos nas TVs, e muitos crentes são levados a entender assim também. Nós nunca podemos e devemos chegar diante de Deus exigindo alguma coisa. Por quê? O nosso caminho era o inferno. O nosso caminho era a perdição. Jesus vem com sua graça sobre nós e muda a nossa história. A gente se torna eternamente grato. Tem coisa que a gente pede que Deus fala, não vou dar. E aí, vai fazer biquinho, mimimi, reclamar? A gente faz um pedido, Deus fala, não dou. Aí você fala, sim, Senhor, amém? Diga amém, gente. Amém. Senhor, eu quero, me dá isso. Não. Você se rebela? Você fala, sim, Senhor, tu sabes o que é melhor para mim. A gente faz um pedido, Senhor, eu quero. Deus fala assim, olha, não está pronto ainda. Espera um pouco, se você for no caminho correto comigo, lá na frente eu vou te dar. Espera. Aí tem gente que faz mimimi, não, eu quero. Espera o tempo de Deus. Em outros momentos a gente faz um pedido, Senhor, eu estou precisando me dar. Deus fala, é agora. E Ele faz um milagre na tua vida, na tua família, em qualquer situação. Mas a vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. Eu fecho, porque queria avançar mais no texto, mas temos horário. Eu fecho, lembrando a você, se der tempo, 2 personagens, se não um só. Eu lembro de Jesus no Getsemane. Eu lembro do Filho de Deus que disse, o Filho não pode fazer nada se o Pai não lhe conceder. Por quê? Porque Jesus não tinha poder em si mesmo, Ele se esvaziou, é a kenosis de Filipenses capítulo 2, o autoesvaziamento da glória, e aí Ele se torna agora colocado plenamente nas mãos de Deus. Jesus orava, não era só para dar exemplo, que Ele precisava ter comunhão com o Pai. Fazia vigília de madrugada, uma agenda apertada, Ele fala, fica aí que eu vou até ali a parte de orar. E agora, no momento de maior sofrimento, Ele deixa 9, anda mais perto com 3, no Getsemane, e fala, espera um pouquinho aqui, alguns metros, Ele se separa, Ele vai orar ao Pai, no momento de extrema agonia. Jesus estava antevendo o momento em que Ele seria humilhado, espancado, cuspido, esbofeteado, exposto publicamente à vergonha. Aquela figura do lençolzinho na cruz é para minimizar os efeitos, era a nudez completa. E Jesus se humilhou por mim e por você, passou por tudo isso. E chega aquele momento que ele estava antevendo, quando o Pai haveria de virar as costas teologicamente. Jesus receberia os pecados de toda a humanidade, de todo o mundo. E Deus não tem comunhão com o pecado, Ele seria abandonado teologicamente. Deus haveria de se retirar, e Jesus levaria como expiação, senão nós não teríamos perdão hoje. Dá glória a Deus, irmãos. Você tem perdão, Jesus cumpriu o sacrifício por mim e por você. Mas Ele sabia o quanto isso seria difícil, e Ele foi orar ao Pai. Gente, que oração! Oração exemplar para mim e para você. Jesus está lá diante do Pai, sozinho. O texto diz que Ele transpira gotas de sangue. Os clínicos já comprovaram que quando uma pessoa está em extrema agonia, uma situação emocional profunda, os vasos capilares que estão pertinho da pele se rompem, e o suor se mistura com o sangue desses vasinhos aqui, bem à margem da nossa pele. E Jesus estava nessa agonia, transpirando gotas de sangue. Ele diz ao Pai, Pai, tem outro jeito?
Pai, alguma outra possibilidade? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Só que Jesus continuava, dizendo: todavia, entretanto, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí o pai falou: filho, minha vontade é soberana. Filho, você vai sofrer muito, mas você vai resgatar a humanidade do inferno. Texto de Hebreus vai dizer que Jesus fez uma contabilidade. Tirai a soma. Quando o capítulo de Hebreus, capítulo 12, considerai aquele que suportou tudo. Considerai, tirai a soma. Jesus sabia que o Pai haveria de cumprir a promessa e que depois de passar por tudo isso, morrer, o Pai ressuscitaria o Filho dos mortos, e Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Sabe onde Jesus está hoje? Jesus está no lugar de honra. Jesus está no lugar de honra. Jesus está no lugar de honra à direita do Pai. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Apenas para você considerar um minutinho só os seus pedidos diante de Deus. Acomodar a tua expectativa com a vontade de Deus. Você tem um pedido principal que envolve também um tempo cronológico. Alguns pedidos a gente entende já deveriam ter acontecido, você está em fase de espera. Alguns pedidos são problemas que surgiram hoje. Alguns se arrastam durante anos. Mas esse pedido colocado diante do altar de Deus tem solução. Nenhuma oração fica sem resposta. Quando você coloca um pedido ou pedidos diante de Deus, Ele vai dizer: eu vou fazer, espere, ou então Ele vai dizer: não serve para você. Quem aqui tem aquele pedido principal, qualquer que seja, que nesta noite quer colocar diante de Deus? Fique em pé aí onde você está. Qualquer que seja o seu pedido, dizendo: Deus, está aqui o meu pedido. Aquela mulher sirofenícia foi atendida, porque quando o Senhor Jesus Cristo falou para ela que não era correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, aquela mulher se conformou à vontade dele e disse: sim, Senhor. Mas também ela contra-argumentou: os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem. Aquela mulher estava dizendo: Senhor, não tem problema, o que o Senhor tem para mim hoje? São migalhas, eu quero. Era como se ela dissesse: Senhor, as tuas migalhas para mim se tornam um banquete. Tudo que vem de Jesus vai resolver, porque Ele sabe o que nós precisamos. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, contemplo a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui. Que bom saber que o Senhor nos ama, que o Senhor está interessado em nós. Nós te glorificamos, Pai, por obra magnífica na cruz. Nós te glorificamos porque o Senhor pagou o preço, se dobrou à vontade do Pai, que é melhor para qualquer um de nós. E agora, Pai,
que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre todos aqueles que estão agora colocados em pé e pedindo e depositando no teu altar alguma necessidade, algum pedido. Ó Deus, faz milagres aqui nesta noite. Ó Deus, trabalha nos corações daqueles que vão ter que esperar um tempo para que não esmoreçam, para que não desanimem. E trabalha no coração daqueles que o Senhor está dizendo não, para que não se rebelem. Queremos o teu melhor para nós, Pai. Queremos o teu melhor para esta igreja. Nós não sabemos o que é melhor, por isso nós dizemos sim, Senhor, porque o Senhor conhece o que é melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram sentar. Eu quero orar, encerrando esse momento. Quero convidar aqui o irmão Marco e irmã Lucilene. Vem aqui, por favor. E também o casal que eles estão discipulando. Irmão Marco e irmã Lucilene, pode vir aqui à frente. Eles estão fazendo, Marcos e Lucilene, é fruto do trabalho de missões. Vou convidá-los aqui. São fruto do trabalho da Unidade 5. Hoje eles estão em Cajamar, Jundiaí. Virem, por favor. Esse casal à minha direita estão morando em Cajamar e vieram à igreja. E essa semana o irmão Fábio me informou e eles falaram para mim: pastor, nós estamos discipulando. Eles começaram a discipular esse casal e hoje eles estão discipulando 12 pessoas em Cajamar. A obra do Senhor está avançando. E eu gostaria que hoje é um dia de festa. Hoje é dia de celebração. As 12 missões que todos nós temos feito. E eles estão fazendo lá. Em Cajamar, Jundiaí. Em Cajamar não tem trabalho batista. E eles perguntaram: pastor, podemos começar um grupo familiar da IBBC lá em Cajamar? Eu falei: sim, nós vamos avançar. E a pergunta que eu quero passar para o irmão, para a igreja: recuar ou avançar? Recuar ou avançar? Amém. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Nós queremos agradecer ao Senhor por 53 anos de existência desta igreja e do trabalho missionário neste estado, nesta cidade, neste Brasil e no mundo, porque nós temos pessoas em várias cidades do mundo que saíram deste trabalho aqui. Ó Deus, quantos pastores têm levado a tua palavra que saíram desse trabalho, fruto do trabalho do pastor Walter. Ó Deus, nós nos alegramos, Senhor, pela vida dele e irmã Rose, mas de todos que têm servido ao Senhor, e nós louvamos ao Senhor por todos os voluntários, por todos que têm se colocado à tua disposição, e por aqueles que nesta noite foram chamados pelo teu Espírito para se colocar, ó Deus, na brecha, ó Deus, para que almas se rendam ao Senhor Jesus. Como a vida do Marcos, da Lucilene e desse casal que o Senhor está usando, Senhor, Pai amado, levando a palavra de salvação. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor. Queremos também, ó Deus, consagrar, Senhor, essas cadeiras que a orquestra áudio está usando para a glória do teu nome. Consagramos ao Senhor para o teu louvor, para a tua glória. Ó Deus querido, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o teu povo, a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e parabéns. Deus abençoe.